crianças! Que alegria estar aqui novamente com vocês, aqui na Tenda de História, na TV Polo. Alegre mesmo! Oi! Tudo bom, Filipa? Tudo. Aninha! Sentimos sua falta. Eu também senti, tava com muitas saudades. Eu acredito que as crianças também tenham sentido sua falta. Oi, crianças! Também tava com saudade de todo mundo. E você, É muito Aninha? bom estar aqui. E você, Filipa, tava com saudade da Aninha? Mais Sim, ou menos. tava Mais ou assim, menos? você, Por quê, Filipa? Tava assim. Ai, desgruda, menina. Por que, Filipa? Você Tava vai... com saudade, sim, que eu sei. É, Olha o Aninha... tamanho da boca dela, tia. entendi. cheia de dente. É assim, uma fala demais, não deixa outra Outra falar. fala de menos. Mas nós estamos aqui, crianças, para darmos sequência na série de histórias dos milagres que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez quando esteve aqui andando sobre a terra, ainda vivendo entre nós, ou melhor, entre os homens, né? Porque eu não estava lá na época, mas nós sabemos que o Senhor, o nosso Salvador, veio a este mundo e durante um período ele esteve aqui e ele fez muitos milagres. Hoje a Fez- historinha vai ser de qual milagre, tia? Menina, fez tanta coisa que a gente fica assim, ó. De boca aberta, né? A tua é maior, abre aí pra eu ver. Mas elas estão terríveis, não estão, crianças? Hoje elas estão animadas. Sim. Mas Sim! hoje nós vamos falar da primeira multiplicação que Jesus fez. Foi um milagre tremendo que Jesus realizou naquele tempo. E nossa Ih, história... não gosta de conta de multiplicar, não. Não gosta? Não. Pois É bem, fácil. Jesus ele é expert nisso. E essa história de hoje ela está aqui no livro de Mateus 14, 7. Ou melhor, o nosso versículo, o tema está nesse livro, no capítulo 14, versículo 7. Porém, É Mateus? é Mateus. Porém, Marcos tem um livro na Bíblia, no Novo Testamento, que também fala dessa história. Então, outro escritor, inspirado pelo Espírito Santo, também deixou registrado essa linda história. Verdade. E nós sabemos que Jesus ele andava em cidades, né, pregando e falando sobre a chegada do reino de Deus. E Jesus chegou numa cidade chamada Betsaida. E ele, como Betsaida? Deve ter a Bete entrada. Não, Filipa. Naquele tempo, os nomes realmente, nesse lugar onde eles viviam, os nomes são bem engraçados, né? Mas a cidade chamava Betsaida. diferente, né? Isso, nós não estamos acostumados, né? E Jesus, como sempre, porque ele é amor. E Jesus nos amou. E ele amava as pessoas. E nesse lugar, quando ele chegou, ele viu multidões e ele se compadeceu. E a palavra de Deus diz que ele curou pessoas ali. Ele curou, também eram milagres, né? Betsaida? Isso, milagres são coisas que só o Senhor pode fazer, que nós não podemos fazer. E ele curou pessoas também naquele lugar. E acontece que começou a anoitecer. E a multidão ainda querendo ouvir o que Jesus tinha para dizer. Aí eu Foi- também ia estar lá se eu tivesse vivido naquela época. Eu também. Ia gost- estar bem lá na frente. Isso. E lá E aí vem começou ela. a anoitecer. Começou a anoitecer e a multidão não ia embora. E o Jesus... Nada lá, né, tia? Nem eu, né? Cheia de milagre lá acontecendo, eu ia embora. Ia nada. Pois é. E os discípulos de Jesus que o acompanhavam começaram a ficar preocupados, porque as pessoas deviam estar com fome. E aí, sabe o que eles falaram para Jesus? Não. Falaram para Jesus dispensar as pessoas para elas irem para a casa delas comerem. Porque elas já estavam lá há muito tempo. Sim, comer, descansar. Isso. Aí sabe o que Jesus falou para eles? Dispensa. Não, Jesus jamais faria isso e ele não faz isso. Então ele falou que quem quisesse ir embora podia ir. Quem quisesse ficar Não, Jesus falou para os discípulos, deem de comer, vocês de comer a eles. Nossa, mas Betsaida. Você Ô, tia imagina? Rose, não era uma multidão? Era uma multidão.
E Ai, se Jesus falasse- falasse isso pra mim, acho que eu saía correndo. eu ia ficar assustada se Jesus tivesse dito aquilo para mim. Vai vocês o de comer. Mas foi o que o Senhor Jesus fez. E aí eles falaram, mas Senhor, são muitas pessoas, não temos comida para dar para todas essas pessoas. E aí eles saíram procurando no meio da multidão. E sabe quem que eles encontraram? O que eles encontraram e quem eles encontraram? Quem? Um menino. Não tinha comida no meio da multidão. O padeiro. Não. Eles encontraram um menino. Um menino? Exatamente, que tinha somente um cesto com 5 pães e Olha, 2 O peixinhos. cesto tem pão da tia aqui, ó. É. Entendendo? Sim. O menino tinha aqueles 5 pães. Agora E 2 você. peixes. Ele deve ter Lá era uma levado. multidão, não tô entendendo é nada. Então, Ia botar um ele pedacinho deve. pra cada um, né, tia? Ele deve ter levado para ele comer. Possivelmente. É o lanche. E quando os discípulos Você leva chegaram lanche pra escola? Levo. E você divide? Sim, eu até troco às vezes. Muito bem. E o menino, o que ele fez? Com esse sentimento, ele deu a única coisa que ele tinha, os 5 pães e os 2 peixes, porque ele entendeu que era a coisa certa para fazer. E Jesus perguntou para os discípulos, o que vocês têm aí? E os discípulos disseram, só temos 5 pães e 2 peixes. É. Você sabe o que eu fico pensando? Eles disseram, só temos isso. E é nisso que Jesus opera, ou melhor, que ele vê em nós, que nós não temos nada para oferecer para ele. Mas ele nos ama tanto, tanto, que ele olhou para nós, que não temos nada, que não merecemos nada, criança. Mas ainda assim, Deus e Jesus planejaram na eternidade vir nos salvar. Porque como nós não temos nada, nós temos pecados sim, nós não temos nada para oferecer de bom. Mas Jesus olhou e nos amou. O que nós vamos ter para oferecer pro Criador de todas as coisas, né? Pois é. Eu fico pensando nisso, sabia? E você sabe que eu fico até arrepiada quando você fala isso, Filipa? É? É o que eu tenho para oferecer para o dono do mundo, né? É verdade. Mas olha só. Eu ouvi uma vez, eu posso contar? Pode. Então, eu ouvi uma vez que ele só quer uma coisa. Eu sei o que é. Eu também sei. Então, eu não vou falar. Fala. As crianças querem Fala. saber. Filipa, fala. Que eu quero ver se Fala, o que você disse é o que eu... Você vai dizer o que eu sei também. Vamos ver. Vamos ver. lá? Pode falar. O que Deus quer de nós? O coração. Exatamente isso, Filipa. Porque o Senhor nos criou. E sabe que a Bíblia fala? Que Ele nos criou para a glória dEle, para amá-lo, para adorá-lo, para dar louvores a Ele. Por isso que Ele quer o nosso coração. Que gostoso, né? E esse menino, ele ofereceu ao Senhor só o que ele tinha. Tá vendo, Felipe? Ele não dividiu, ele deu tudo. Você dá seu lanche tudo? Você falou com você mesmo, Filipa? Você falou assim, ô Filipa. Eu já tô confusa. Tô vendo. E tudo vamos bem. lá então. E aí, Mas eu dou sim meu lanchinho. E Todo? vocês estão falando demais. Calma, tia, rapidinho, deixa eu só responder ela. Sim, se eu ver que a criança não tem, eu sim dou meu lanchinho, coleguinha. Isso eu queria ver. Muito bem. Eu E aí, quero ver. vocês não querem saber o que Jesus fez? Queremos. Mas o menino deu tudo, tia, tudo que ele tinha. E o que ele tinha era só isso. E o Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele pegou esse pão e ele deu graças a Deus, abençoou. E ele repartiu o pão e deu para os discípulos para alimentar a multidão. Foi só um pão? Não, Jesus, conforme ele partia e ele ia entregando, ia multiplicando. Multiplicando. E foi dando tantos peixinhos como ele os... picava e não acabava. E não acabava, e ele ia dando, e eles foram enchendo os cestos que eles acharam, e foi
alimentando. Deu para alimentar Olha o todo milagre. mundo, tia. E ele foi dando e foi alimentando. E a Bíblia fala que ele havia mandado as pessoas sentarem de 50 e de 100 pessoas. Olha só como Jesus organizado. Nossa, ele é tinha perfeito, gente, né? E os discípulos puderam ir servindo as pessoas. Olha que bênção, que milagre. Ô, tia. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Fica imaginando, fica imaginando. Pega o pão aí. Aqui, Tira um pedaço do pão. tirei. E você É vê bom de verdade. Tirei. Lógico que é de verdade. Olha lá. Aí se você olhar de novo, o pão tá inteiro. Ah, isso é demais, né não? Exatamente. Gente, que isso? Ai, Jesus é meu super-herói. E ele é mesmo. E sabe por que Jesus fez isso? Para alimentar. Para alimentar, mas por quê? Porque ele se preocupa com as pessoas. Ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você. Ele viu que o povo tava com fome. Exatamente. E o Senhor se preocupa conosco em todos os sentidos da nossa vida. Não é só com a barriguinha que está com fome. O Senhor cuida de nós em tudo. Você não precisa se preocupar. Né, tia? Isso. A Bíblia fala que Jesus não veio para fazer milagres, mas os milagres glorificavam a Deus. E as pessoas criam nele mais, sabendo que ele era o Filho de Deus enviado. E a Bíblia fala que foram mais de 5.000 pessoas, homens alimentados. Isso sem contar as mulheres e as crianças, Ah, era gente que não acaba. que não acabava mais. Eram muitas pessoas, era uma multidão de pessoas que estavam ali. Imagina você achando que já tinha terminado de dar para comer, aí aparecia mais gente. E eu fico imaginando... Os discípulos tiveram o maior trabalho. Muito. Eu acredito que eles ficaram muito, mas muito cansados. Mas servir a Deus. É muito No outro bom, dia a né, gente tia? acorda renovado. Mas Porque a sabe- Bíblia fala que a gente é como uma águia, Ô, sabia? tia Rose, mas E você renova suas forças, né? só vê aquilo daquele pão que picava e não acabava, picava e não acabava. Não Eu acabava. acho que os discípulos ficaram assim, como que fala, assim meio... e nem dava para cansar. E detalhe, a palavra de Deus diz que ainda sobraram 12 cestos cheios. Era pro povo É. que tivesse fome. Não sei se era para Tipo repetir. igual eu, tia. Mas além de alimentar toda aquela multidão, ainda sobraram 12 cestos de pães. Ah, uma O se- devia ser pro menino, né? Não sei, mas olha, muita gente ainda poderia se alimentar. Queridos, o nosso Deus, ele é tremendo, ele é poderoso, ele é majestoso. Põe poder nisso. Exatamente. E esse foi um dos, né? Esse foi o primeiro milagre de multiplicação que o Senhor Jesus fez. Ele multiplicou de novo, foi? Nós podemos ouvir mais coisas na nossa série, que não será hoje. Hoje nós estamos falando da multiplicação dos pães e dos peixes. Ok. Ok? É verdade. Crianças. Tem mais multiplicação, né, tia? É verdade. Mais pra frente a gente já vai ver. Ô, criançada, não deixa de ver atenta, porque é tanto milagre. São muitos milagres. E o Senhor Jesus, Ele quer que isso fique guardado no nosso coração, para que a gente não esqueça. Não é apenas uma história, mas é uma história que ficou para a gente conhecer um pouco mais sobre o poder que Jesus tem. E vocês ouvi dizer que as meninas aqui conheciam uma musiquinha que fala dessa história. Ah, as meninas não, tia. Eu não conheço, não. Parece que a Aninha conhece uma música mó linda dessa história. É Aninha, verdade. É você a vai Aninha, cantar não- pra gente? A Filipa não sabe. A Filipa vai aprender agora com a Aninha uma musiquinha que fala sobre essa história. Vamos cantar, Ô, tia, Aninha? mas eu acho que é um musicão. É um musicão? É. Então vamos ouvir. Quero aprender também, porque eu não conheço crianças. Vamos aprender? Então vamos lá. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar. Muita alegria em poder ajudar, em
Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino que com muita fé trouxe no seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Essa parte eu aprendi. Muito bem. 5 pães e 2 peixinhos. Tia música, tia. Ela é longa, né, essa música, mas ela fala que esse menino ajudou. Por quê? Porque ele deu o que ele tinha de melhor. O que ele tinha Ele naquele deu momento. tudo que ele tinha. Exatamente. Ele não foi egoísta. Ele quis ajudar. E é assim que o Senhor espera de nós. Foi isso que ele também nos ensinou, que nós devemos dividir o que nós temos. E o pouco que nós temos, o Senhor multiplica. E a Bíblia fala, A gente entrega tudo pra vamos Jesus. falar o versículo, Mateus 14, 17 diz, Mateus 14, 17 diz. Mateus Quando- 14, 17 diz. quando Jesus perguntou para eles o que eles tinham, eles disseram, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Vamos dizer? Sim. Eles disseram, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ai, 2 É peixes. 2 peixes. Ok? Vamos lá. De novo. Vamos lá? Livro de Mateus, Mateus, capítulo 14, versículo 17. Eles disseram, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Muito bem. E quando vocês sentirem no coração que precisam doar, precisam entregar ao Senhor Jesus coisas da vida de vocês, façam, porque o Senhor pode operar grandes milagres. Amém. Amém? É que eu ia falar que quando a gente entrega tudo para Jesus, ele multiplica. Ele E multiplica, não parece tenha que tem dúvida. até um versículo que diz que as outras coisas vão ser Acrescentadas. isso, acrescentadas. Deus, Ele quer que nós realmente busquemos primeiro o reino dEle. Não nos preocupemos com as coisas, que o Senhor vai multiplicar e Ele vai acrescentar aquilo que a gente precisa. Amém. Crianças, aqui ouvimos mais uma história da série de milagres de Jesus e convidamos vocês para nos ouvirem e não também. acompanharem No aonde? Face, No Instagram, no Isso. YouTube. tenda de histórias, Tenda de Isso. história. na TV Polo. Da TV Polo. Que mais? Acho que é só. Acho que é só. Crianças, Tchau. um beijo para vocês. Até mais. gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau, meninas. Tia Rose. Oi. Depois dá um pedaço de pão, tá? Eu também quero, tia.